Orçamento. Dentro do nosso referencial teórico, a gente colocou a parte do orçamento, né? Buscando conceitos como de Tizak, que em seu livro, por exemplo, ele disse: o orçamento a ser elaborado deverá conter de modo fiel e transparente todos os serviços e/ou materiais a serem aplicados na obra, de acordo com o projeto básico e todos os projetos complementares referentes ao objeto de licitação. Onde ele basicamente diz que todas as informações elas vão ter que ser utilizadas na obra, elas têm que ser apresentadas no orçamento de forma clara e honesta, pela importância disso, pois o orçamento ele é responsável por todo o andamento do serviço. Também foi utilizado os conceitos do livro de Gonzalez, que disse que dessa forma é importante examinar os condicionantes gerais, desenvolvendo um plano geral para a obra, o qual posteriormente será detalhado. Existem vários tipos de orçamento, tais como os orçamentos paramétricos, pela NRB 12.721 da BNT, discriminados e operacionais. O orçamento deve ser formalizado, constituindo-se, então, um documento fundamental para o gerenciamento da obra. É novamente ressaltada a importância da formalidade do orçamento, pois ele é um documento responsável pelo gerenciamento econômico da obra inteira, e até mesmo a sua organização, além dos prazos estabelecidos para o cliente, que tem que ser mantidos de forma honesta. E aí, no livro de Aurélio, ele explica os dois conceitos citados por Gonzalez, onde ele diz: se você tiver uma estimativa rápida ou baseada apenas na concepção inicial, o mais indicado é o paramétrico. Já para, digamos que um orçamento mais preciso, só que acaba exigindo mais quantidade de informações, é o discriminado. Trabalhos correlatos. Fizemos uma breve pesquisa sobre aplicativos semelhantes ao nosso, para termos uma noção de como deixar o nosso de uma forma mais simples e eficiente. Os aplicativos que estudamos foi o ConstruApp, ConstruCalc e Calculage Mobile. Assim, pegamos as vantagens e desvantagens e criamos um aplicativo simples e eficiente para o nosso cliente. Desenvolvimento. O levantamento de requisitos, basicamente, ele vai definir os códigos de cada laje, mostrando a descrição de cada, tanto os pontos positivos quanto os negativos. E o valor que vai ser baseado de acordo com as medidas do imóvel. Esse aplicativo, a adaptação de guardar as informações, ela vai ser bem mais simples. Teremos diferentes classes para que seja posta cada etapa realizada, inserindo código, nome, telefone, endereço, CPF, os produtos e o mais importante, que é o orçamento do funcionário e do cliente. Então, eu vou falar um pouco sobre os cálculos do aplicativo. O aplicativo que a gente pretende desenvolver, ele possui um local onde o usuário ele vai poder inserir os novos dados do orçamento, no qual eles vão ficar armazenados para consulta e levantamento dos dados sempre que o usuário quiser. Esse campo ele vai ter o nome Criar Orçamento, onde o usuário, que no caso desse trabalho é o Carlos Alberto, proprietário de uma pequena empresa, e ele vai ter a possibilidade de fazer os seus orçamentos com maior rapidez e praticidade. Quando o usuário ele escolher esse recurso, ele vai ter que inserir os seguintes campos: o nome do cliente, endereço da obra de construção civil que receberá a venda de laje, telefone do cliente, metragem do cômodo ou a casa que receberá a laje, o tipo de laje que o cliente se interessa, tendo como opções H8, laje forro, ou H12, laje piso, e também ele vai poder escolher se ele vai querer com escoramento ou não, já que essa empresa ela disponibiliza essa opção. Então, o aplicativo ele terá diferentes campos para você inserir todos esses dados, que serão armazenados para consulta. Se o cliente ele precisar do produto em apenas um cômodo, o usuário ele vai inserir a metragem do cômodo, onde o aplicativo vai fazer a seguinte conta: comprimento do trilho vezes a largura do cômodo. Então, o aplicativo ele vai fornecer o resultado, que será em metros quadrados do cômodo, onde em seguida ele vai ter que multiplicar os metros quadrados pelo valor determinado pela empresa. E esse valor pode variar, dependendo das opções que o cliente escolheu, do tipo de laje e se ele vai querer escoramento. Então, o resultado dessa multiplicação vai ser o valor final do orçamento desse determinado cômodo ou barracão, por exemplo. Em uma segunda situação, onde o cliente ele pretende comprar o produto para a casa inteira, ou seja, todos os cômodos, o usuário ele vai ter que inserir a metragem de todos os cômodos para que o aplicativo faça a mesma conta de multiplicação e comprimento, de comprimento do trilho, multiplicado pela largura,
de todos os cômodos. E então, o aplicativo ele vai somar todos os valores de metragem obtido através dessa multiplicação. Aí vai ter o resultado final em metros quadrados, a metragem da casa. E aí depois o aplicativo ele vai multiplicá-lo com o valor determinado pela empresa por cada metro quadrado e obter o valor final do orçamento para o cliente. Ou seja, o comprimento do trilho versus a largura do cômodo igual a metros quadrados da casa. Aí, soma de todas as metragens por cômodo é igual à metragem final. E aí depois, metragem final vezes valor por metros quadrados estabelecido da empresa. Então, vai dar o valor final do orçamento. Aí, sim, em uma terceira situação, que pode acontecer juntamente com as outras, o cliente ele escolher dois tipos de laje, H8 e H12, que possuem valores por metros quadrados diferentes, ele terá que fazer a conta do comprimento multiplicado por largura 2 vezes, né? Uma para cada tipo de laje. E depois, da mesma maneira, ele vai fazer a conta de metros quadrados multiplicado pelo valor da empresa. E então o aplicativo vai obter 2 resultados e deverá somá-los para que então haja o valor final do orçamento. Então, foram elaborados algumas telas principais que estarão presentes na finalização desse trabalho de curso, depois de programado, para a gente ter uma ideia do futuro designer e das futuras funcionalidades serem ilustrados. Então, nessa primeira imagem, a gente tem a página inicial apresentada em computador. O nome é OLR Tech, significa Orçamentos, Lajes e Cares e Tecnologia. Então, a gente tem aí 3 opções. O histórico de entregas, as metragens de vendidas total e o novo orçamento. Além de ali no canto superior direito, a barra de funções, né, que dá para você fechar, minimizar a tela e restaurar o tamanho. Nessa segunda imagem, a gente tem a página inicial apresentada em mobile. E aí tem as mesmas 3 opções ali, né, que eu já citei, e ali no canto a barra de tarefas com o X para fechar. Nessa terceira opção, a gente tem a imagem do que aconteceria quando o usuário clica no botão histórico de entregas, onde ele vai ter acesso a todos os dados de orçamentos já realizados que quando ele criou, né? Então, para ele ter de consulta. Aí, ali no canto inferior esquerdo, tem a seta apontando para a esquerda, onde ele pode voltar para a página inicial. Nessa terceira imagem, a gente tem a imagem do que aconteceria quando o usuário aperta o botão metragens vendidas. Então, aí, ele vai ter acesso à metragem de todos os orçamentos que ele já fez, aí onde fica endereço 1 e endereço 2, e ali onde se localiza o total, vai estar sempre atualizado o valor total de todas as metragens para ele poder ter uma ideia de como está o andamento do serviço. E, novamente, ali, o botão no canto inferior, para ele poder voltar para a página inicial. Nessa primeira imagem aí que a gente tem, seria o botão do que acontece quando o usuário ele aperta criar novo orçamento. Então, ele vai ter que inserir aí os dados, nome do cliente, endereço da obra e telefone, aí nessas caixas de texto que estão em verde. E aí ele vai ter que assinalar as alternativas. Tipo de laje, lembrando que ele pode assinalar as duas, e se a pessoa vai querer com escoramento ou não. Ele também tem que adicionar ali uma das alternativas sobre cômodo. Se for mais de um, ele digita ali quantos cômodos são. Então, ali no canto inferior direito, a gente tem o botão da seta apontando para a direita, para o usuário apertar para o próximo, onde ele vai para a segunda etapa da criação do orçamento. E, novamente, o botão para a esquerda para o usuário voltar para a tela inicial. Aí, nessa segunda imagem, a gente tem a segunda etapa da criação do orçamento, depois que clicou em próximo. Aí o usuário ele tem que inserir ali na caixa verde o comprimento do trilho e a largura do cômodo, onde depois disso ele vai apertar em calcular e ali onde se localiza o valor final, vai aparecer o valor final do orçamento. Aí ele tem a opção no canto inferior esquerdo de voltar, caso ele queira alterar algum dos dados da primeira etapa, e a opção concluído, onde depois disso o usuário vai ser direcionado novamente para página inicial e o orçamento será salvo depois de uma mensagem escrito que o orçamento foi salvo com sucesso.